Bom dia, segundo ano, segundo acadêmico, segundo ADM, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos lá, classe. Vamos falar hoje sobre cinética química, tá? Cinética química, até lembrei do Ian, né, que gosta tanto de Fórmula 1. É a Fórmula 1 da química, é a questão da velocidade, né? De caminhos, de rotas, né? E quando nós falamos de cinética química, falamos da área, tá? Só um minutinho aqui, só fazer um controle aqui do tempo, que tem que cronometrar para não ficar muito longo o vídeo. Vamos lá. Então, cinética química é a área da química, tá? Eu vou colocar as principais palavras aqui, não vou fazer todo um texto, né? É a área da química que investiga, ok? A rapidez das reações e os fatores, né? E os fatores que influenciam a cinética química, né? Cinética, que é o que nós estamos falando. Então, vamos estudar o quê? O que, né? Essa rapidez, essas reações, o que influencia a reação ser mais rápida, menos rápida, né? Enfim, tudo isso vai ser hoje. Vou comentar com vocês, né, sobre essas questões. Velocidade de uma reação química. O que está associado à velocidade de uma reação? O que está associado à velocidade de uma reação química? Está associado ao quê? A variação, né, que ocorre em determinado intervalo de tempo. Tá? Então, nesse intervalo de tempo, né, que nós temos, né, esse intervalo, essa variação que vai determinar a velocidade, né? E também, né, mede, dentro dessa velocidade da reação, também mede o quê? Quantidade de reagentes consumidos e os produtos que se formam. Através do tempo. O que ocorre? Obviamente, se você tem uma reação, você vai ter o quê? O início vai ter de um lado os reagentes, que a quantidade, a concentração é algo que nós vamos ver mais para frente, que é determinante, né? E quando nós temos, né, nessa quantidade de reagentes, que vai formar o quê? Obviamente, vai formar um produto, né? E aí você tem um determinado tempo, tá? E você tem uma fórmula, tá? Essa fórmula está aqui, ó. Velocidade média é igual a razão entre a variação da quantidade de reagente, tá? Então você tem aqui quantidade de reagente e também do produto, né? Da variação do produto, né? A quantidade quanto teve, né? Quanto foi de reagente, quanto formou, e o intervalo necessário, né? O intervalo que é o tempo, né? O tempo no início, o tempo no final, né? Aqui
Isso aqui envolve o tempo, obviamente, ΔT, e outro delta aqui da reagente do produto. Essa é a forma que é usada em cálculos, tá? Ok? Deixa eu trocar a folha rapidinho. Vamos lá. Continuando. Colisão efetiva, né? Ou a teoria das colisões, ou a colisão efetiva dela, né? Quando fala a teoria das colisões, eu estou falando do quê? Eu estou falando que as reações químicas, ela não ocorre apenas colisão, né? A colisão, deixa eu ver. Ah, estava aqui. Desculpa, classe, só um minutinho. Perdão, vamos lá, depois eu troco. Então vamos lá. Teoria das colisões. A teoria das colisões, o que fala a teoria das colisões? Ela fala o seguinte. Só um minutinho mais uma vez. Oxa, tá difícil aqui. Pronto. Ela fala o seguinte, a teoria das colisões. Ela fala que as reações químicas, ela não ocorre apenas, né? Tudo isso está na apostila, viu, classe? Ela não ocorre apenas pelo simples contato entre reagentes, né? Então, a teoria das colisões fala o quê? Que não ocorre apenas pelo contato e afinidade, né? Obviamente, tem que ter afinidade, assim. Um tem que querer reagir com o outro, né? Se não tem, não vai ocorrer. Entre reagentes, né? Não é apenas isso, né? Reagentes. Também é necessário o quê? É necessário que o rompimento das ligações. Rompimento das ligações. Por quê? Você vai ter que ter romper, né, entre os átomos dos reagentes, né? O rompimento das ligações entre os átomos. Para que novas ligações ocorram. Novas ligações. Novamente, essas novas ligações vão formar o quê? Vão formar produto, né? Vão formar uma outra coisa, né? Por isso as moléculas iniciais têm que apresentar, umas colisões efetivas realmente entre elas, né? Para que você tenha essa eficiência, tá? Então você tem que ter essa eficiência, onde você tem o quê? Você tem afinidade e você tem um rompimento dessas ligações, vai romper uma ligação para formar uma nova ligação, que essa nova ligação está associada ao quê? A uma nova coisa que está acontecendo. O que é? Esse produto que está formando. Tá bom? Vamos agora falar de teoria das colisões. Vamos lá. Só um momentinho. Deixa eu tocar aqui. Colisão efetiva. Eu estava falando de colisões. O que é a colisão efetiva? Quando ocorre uma... Na verdade, eu estou falando quando ocorre uma colisão efetiva. Ocorre quando nós temos... quando as moléculas têm uma orientação favorável. Quando eu falo orientação favorável das moléculas, o quê? Porque elas vão ter que uma orientação o quê? Uma no mesmo sentido da outra, para ocorrer a colisão, ok?
E energia também suficiente. E energia suficiente. Energia suficiente o quê? Para romper as ligações. Energia suficiente romper as ligações. Porque não basta só o atrito, muitas vezes você tem, né? Nós temos o atrito entre as moléculas, né? Mas a partir do momento que ela tem uma orientação favorável, uma energia favorável, vai acontecer algo aí, entendeu? E é o que nós queremos, que vai romper essas ligações entre os átomos, né, dos reagentes, tá? Ácidos reagentes. Então, isso daí é extremamente importante você ter tanto a orientação favorável como a energia. Tendo os dois, né, favoráveis no sentido de que ocorra esse rompimento. Esse também é outro cara muito importante. Energia de ativação. Quando eu falo energia de ativação, eu estou falando o quê? Eu estou falando eu preciso, né, associar energia de ativação, o que é? É a quantidade mínima, é o mínimo, né, que você precisa, necessária, uma quantidade mínima de energia, obviamente, que nós estamos falando de energia, né, de energia, para que a colisão, né, colisão entre partículas, tá? Partículas, energia colisão entre partículas, partículas dos reagentes, seja efetiva, ok? Então, para que realmente seja para que realmente seja efetiva essa colisão das partículas, para começar uma reação, ele tem que ter um mínimo de energia. E essa energia de ativação é o que? É o start. Pum, começou, tá? É quando você fala lá, meio brincando, né? Vamos correr. Ou começar alguma coisa. 1, 2, no 3, pá, começou a reação, tá? E aí, nós temos aqui vou completar a frase, tá? Que está na apostila, mas é importante destacar essa parte, ó. Quanto maior a probabilidade de colisões efetivas, menor. Quanto maior a probabilidade de colisões efetivas e menor energia de ativação, né? Ou seja, quanto maior a probabilidade de colisões, vão estar se chocando aí, e efetivas e menor energia, quer dizer, mais espontâneo ocorre essa reação. Porque quanto menor a energia, ela vai correr, ela forma de forma mais espontânea, mais natural, né? Energia de ativação, tá? Ou seja, maior a velocidade da reação, tá? Então, quanto antes começar essa reação, quanto menor for a energia de ativação, mais rápido, né? Ela é mais veloz essa reação química, tá bom? Quando nós falamos agora, vamos falar de fatores que influenciam a velocidade de uma reação, tá? Quando falamos fatores que influenciam, vamos falar aqui. O primeiro deles, que é muito importante,
É a superfície de contato. Depois eu vou comentar cada um deles de forma mais, né, mais completa, né, a explicação. Aqui eu estou passando os itens. Fatores, quais são? Quais os fatores? Superfície de contato. Tá? É um. Temperatura. Temperatura. Também pressão. É muito importante, tá? Pressão também. Ok? Deixa eu trocar a folha. Só um momentinho. Voltando aí, ok. Falei pressão, catalisador e finalizando, né, os fatores que influenciam, concentração, tá? Então, esses são os fatores. Quando eu falo superfície de contato, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo. Quanto? Vamos falar contato. Por exemplo, sólido. Quanto mais fragmentado, né? Mais quebrado esse sólido, né? Mais triturado, quanto mais fragmentado o sólido, maior é a superfície de contato, maior área de contato, né? De contato, maior área de contato entre os participantes da reação, né? Participantes, quando eu falei de participantes da reação, né? Eu estou falando que participantes da reação, eu estou falando aí dos reagentes, né? Participantes da reação aumenta as colisões. Aumenta as colisões, né? Aumenta as colisões efetivas e aí acaba o que? Também a velocidade, né? Aumenta a velocidade. Mas cuidado, classe, né? Isso que eu comentei com você não quer dizer que vai aumentar o que? O produto formado, tá? O produto formado, ele não tem, não quer dizer, tá? Não está associado à velocidade, tá bom? A velocidade. Estou aqui marcando velocidade, tá? O que eu estou querendo dizer? Que você pode ter uma situação, né, favorável, você pode ocorrer a reação mais rápida, enfim, tal, mas isso não quer dizer, sinceramente, que você vai ter aí uma reação, né, que vai produzir muito mais, né, vai formar muito mais produto, tá bom? Temperatura. Quando eu falo temperatura, eu estou falando o quê? Normalmente o quê? A reação química está associado, né, com elevação da temperatura. Por quê? Obviamente, quanto mais elevada a temperatura, mais agitada ficam as moléculas, né, as partículas, os átomos, e isso propicia ajuda na reação. Eu comentei com vocês, né? Então, é extremamente importante, né, a elevação da temperatura, né, onde a energia cinética aumenta, né, com essa temperatura, as moléculas aumentam, né, a velocidade, né, o movimento dela, energia cinética, né, né, o movimento, né, ele aumenta, o movimento aumenta,
ok? Quando ele aumenta, né, promovendo uma maior colisão. Maior colisão. Ok? E desse maior colisão, você tem aumento do número de colisões, né? E é independente se a reação for exotérmica, liberar calor, ou endotérmica, que absorve calor, independente disso, tá? Independe se for exotérmica ou endotérmica, tá? A temperatura, ela vai realmente ativar essa velocidade, vai ativar a reação, né? Então é muito importante a temperatura, tá? Aí temos também a questão da pressão. No caso da pressão, ela só influencia se um dos reagentes se encontra no estado gasoso. Se encontra no estado gasoso, tá? Então, se apenas se um dos reagentes se encontra no estado gasoso, realmente tem a questão da pressão que aumenta também. A pressão influencia, né, na velocidade da reação, tá bom? Né? Também influencia. Vamos lá, só um momentinho, deixa eu trocar a folha. Depois nós temos, tá quase terminando aqui, tá? Catalisador, esse cara também. Ele catalisador, né? Principais características, obviamente, ele aumenta a velocidade, né? Ele aumenta a velocidade, por quê? Né? Ele aumenta a velocidade tanto qualitativa, né? Fala qualitativa, né? Para você, como exemplo, você quer determinar se é uma A ou B, tanto ou quantitativa. Quantitativa, ela está associada com quantidade, o que você quer, o volume que você quer produzir. E o que ela faz? Ela pega as partículas dos reagentes. Então você tem as partículas dos reagentes. Os reagentes, eles têm um caminho alternativo com o catalisador. O reagente tem o quê? Um caminho alternativo, tá? Esse caminho alternativo, e que ele cria, o que ele faz na verdade? Esse caminho alternativo, ele reduz a energia de ativação, tá? Isso daí talvez não está na apostila, mas eu estou explicando. Então acontece, o catalisador ele cria caminhos que reduz essa energia de ativação. Então, na verdade, não é que a reação ela ficou mais rápida. Na verdade, a reação ela começou antes. Então, como ela começou antes, devido à energia de ativação, ela terminou antes. Então, se ela começou antes e terminou antes, ela passa aquela sensação de que foi mais rápido. Mas, na verdade, ela tem a velocidade mesmo dela. Obviamente que tem essas questões de temperatura, pressão, mas o catalisador ele tem essa influência. E para finalizar, né, essa parte aí, a concentração. A concentração é uma questão bem, né, meio um raciocínio lógico. Em que sentido? Vamos colocar aqui, quanto maior o número de partículas dos reagentes, né, maior a probabilidade, né, maior probabilidade de colisões efetivas, né? Lembra? Colisões realmente que vai, né, que vai ocorrer o rompimento, enfim, que vai se transformar em outra coisa, né? Então essas colisões efetivas,
e que também acaba também utilizando maior velocidade da reação. Então, deixa eu só fazer aqui um parênteses que eu comentei com vocês do catalisador. Vou explicar. Quando eu falo de a concentração, a pressão, a temperatura, tudo isso sim, ele aumenta a velocidade da reação, porque ele aumenta as partículas, ficam mais agitadas, se chocam mais, etc e tal. O que eu quis dizer que o catalisador, ele influencia não no sentido como a pressão, obviamente, no sentido que ele cria um caminho alternativo, que esse caminho alternativo deixa um caminho mais curto para ele ativar essa energia de ativação antes. Tá? É isso que eu estava querendo dizer. Tá bom, classe? Então é isso. Obrigado e até mais.